Agora que se aposentou, vou ficar com 90% da sua aposentadoria para cuidar da casa. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei paralisada, sentindo o chão sumir sob meus pés. As palmas e risadas da minha nora ecoavam como facadas no meu coração. 68 anos de vida. E nunca imaginei que chegaria um dia em que seria tratada como um simples objeto, uma fonte de renda, por aquele que carreguei em meu ventre. Me chamo Marlene Ferreira. Trabalhei a vida inteira no serviço público, economizando cada centavo possível, sonhando com o dia em que poderia finalmente descansar e aproveitar os frutos do meu trabalho. A aposentadoria representava para mim liberdade, dignidade, a chance de viver sem o peso do relógio marcando meus dias. Eu tinha planos simples. Talvez uma pequena viagem ao litoral, aulas de pintura no centro de convivência Viva Bem, visitar minha filha Cristiane, que mora longe e mal consegue vir me ver. Nada extraordinário. Apenas o básico que acredito merecer depois de décadas de trabalho honesto. Quando perdi meu marido, há 15 anos, assumi sozinha a responsabilidade de terminar de criar nosso filho Fábio. Ele tinha 27 anos na época. Estava desempregado e acabara de conhecer Janaína. Lembro como se fosse ontem o dia em que eles vieram com aqueles olhares pidões pedir para morar comigo porque não tinham condições de pagar aluguel. É só por alguns meses, mãe, até a gente se estabilizar, ele prometeu. Cedi meu quarto para eles, passei a dormir na sala, em um sofá-cama que judiava das minhas costas já cansadas. Os meses viraram anos. Quando finalmente conseguiram comprar a casa própria, com a minha ajuda na entrada, é claro, veio o convite que parecia sincero. A senhora não precisa ficar sozinha nesse apartamento, vem morar com a gente. Tem um quarto sobrando, vai ser bom para todo mundo. Acreditei. Vendi meu apartamento, dei uma parte do dinheiro para eles quitarem algumas dívidas e guardei o restante como minha reserva de emergência. Afinal, não queria ser um peso para ninguém. No início, tudo parecia funcionar bem. Eu cuidava da minha neta Beatriz enquanto eles trabalhavam, fazia almoço, mantinha a casa em ordem, contribuía com as despesas mesmo sem eles pedirem. Fazia questão de comprar os melhores presentes nas datas especiais. O sorriso no rosto da minha neta quando abria os pacotes que eu escolhia com tanto carinho era minha maior recompensa. Mas as coisas começaram a mudar quando Fábio perdeu o emprego. Janaína, que nunca foi exatamente calorosa comigo, passou a me olhar com outros olhos. Não de respeito ou carinho, mas de cálculo. Comecei a notar comentários sutis sobre o espaço que minhas coisas ocupavam, sobre como eu deveria contribuir mais já que estava aproveitando o conforto da casa deles. Como se aquela casa não tivesse um pedaço do meu suor em cada tijolo. As visitas dos meus amigos, que já eram raras, tornaram-se motivo de reclamação. A senhora não acha que está velha demais para ficar recebendo visitas? Isso atrapalha a rotina da casa. Meu pequeno jardim de vasos na varanda, minha única alegria, passou a ser desperdício de água. Meu programa de televisão favorito era sempre interrompido porque estava na hora de assistir outra coisa. Aos poucos, fui me tornando invisível em um espaço que deveria ser também meu. Mesmo assim, continuei ajudando financeiramente. Quando minhas economias começaram a minguar, comecei a fazer pequenos artesanatos para vender. Crochê, bordados, coisas que aprendi com minha mãe e que agora se tornavam minha tábua de salvação. Janaína revirava os olhos quando me via trabalhando nisso. A senhora não cansa de fazer essas coisinhas antiquadas? Ninguém compra isso hoje em dia. Mas compravam sim. Não muito. Mas o suficiente para que eu pudesse manter uma pequena independência, para não precisar pedir dinheiro para comprar um remédio ou um batom novo. Foi quando recebi a carta do INSS confirmando minha aposentadoria que vi uma luz no fim do túnel. Finalmente teria uma renda fixa, modesta, mas minha. Poderia talvez até alugar um quartinho em algum lugar, recuperar minha privacidade, minha dignidade. Ingenuamente, organizei um jantar especial para comemorar. Fiz aquela macarronada que todos adoram. Comprei um vinho barato, mas gostoso. Até um bolo pequeno encomendei da vizinha que faz por encomenda. A mesa estava posta. Minha neta Beatriz me ajudou a decorar com algumas flores do jardim. Eu estava feliz.
genuinamente feliz depois de tanto tempo. Foi então que, no meio do jantar, entre um garfo e outro de macarrão, meu filho soltou aquela frase que nunca vou esquecer. Agora que se aposentou, vou ficar com 90% da sua aposentadoria para cuidar da casa. E como se não bastasse o golpe, Janaína começou a aplaudir e rir, como se estivessem anunciando uma promoção no supermercado. Senti o sangue gelar nas veias. A comida perdeu o sabor na minha boca. E com o que eu vou viver, filho? Consegui perguntar com a voz trêmula, quase um sussurro. A senhora já tem tudo aqui. Comida, teto. Para que precisa de dinheiro na sua idade? Não é como se fosse sair para baladas ou comprar roupas da moda, respondeu ele, com um tom que misturava sarcasmo e autoridade, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Olhei para o rosto da minha neta Beatriz, que abaixou os olhos, claramente envergonhada pelo comportamento dos pais. Ela era a única naquela mesa que parecia me enxergar como ser humano. Naquela noite, deitada na cama do quarto pequeno que me foi designado, sem conseguir dormir, fiquei repassando toda a minha vida. Cada sacrifício que fiz pelo meu filho, cada noite sem dormir quando ele estava doente, cada hora extra que trabalhei para dar a ele o que eu nunca tive. Chorei silenciosamente, para que ninguém ouvisse, com aquela dor profunda que só quem já se sentiu traído por quem mais ama pode entender. Foi então que algo dentro de mim despertou. Uma força que eu não sabia que ainda existia. Não, eu não seria prisioneira na minha própria velhice. Não entregaria o controle da minha vida a quem claramente não se importava com o meu bem-estar. Eu merecia mais do que sobras de respeito, migalhas de dignidade. Enquanto enxugava as lágrimas, comecei a formular um plano em minha mente. Seria paciente, estratégica, fingiria concordar, ganharia tempo. Eles achavam que eu era apenas uma velha inofensiva, sem vontade própria? Mal sabiam o que estava por vir. A vida tinha me ensinado a ser forte, a sobreviver. E agora, mais do que nunca, eu precisava dessa força. No dia seguinte, quando Fábio me perguntou se eu tinha pensado sobre nossa conversa, respirei fundo e disse as palavras que ele queria ouvir. Está bem, filho. Você cuida melhor do dinheiro mesmo. Vi o sorriso de satisfação se formar no rosto dele. Aquela expressão de quem acabou de fechar um bom negócio. Mal sabia ele que aquele seria apenas o começo da maior lição que eu ainda teria que lhe ensinar. A maternidade sempre foi minha maior alegria e, ao mesmo tempo, meu maior desafio. Quando descobri que estava grávida do Fábio, meu marido e eu morávamos em um quartinho nos fundos da casa da minha sogra, no Jardim Primavera. Ele trabalhava como motorista de ônibus. Eu vendia produtos de beleza de porta em porta. Não era a vida dos sonhos, mas éramos felizes com o pouco que tínhamos. Lembro do dia em que contei a novidade para ele. Seus olhos brilharam como estrelas. Vamos dar o melhor para esse menino, Marlene. Ele prometeu, acariciando minha barriga ainda lisa. Durante a gravidez, consegui um emprego de auxiliar administrativo numa repartição pública. O salário não era muito, mas oferecia estabilidade e plano de saúde, luxos que nunca tive antes. Fábio nasceu numa madrugada chuvosa de abril. Quando o coloquei no peito pela primeira vez, jurei para mim mesma que faria qualquer coisa para protegê-lo, para que ele nunca sentisse as dificuldades que enfrentei na minha infância. Os primeiros anos foram de luta, mas de muita união. Conseguimos alugar um apartamento pequeno no condomínio Recanto das Flores, economizando cada centavo para montar nosso lar. Meu marido fazia horas extras sempre que possível, enquanto eu conciliava o trabalho com os cuidados do bebê. À noite, depois que Fábio dormia, estudava para concursos melhores. Foi assim que, aos poucos, fomos construindo nossa vida. Tudo mudou quando Fábio tinha 7 anos. Meu marido começou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas diferentes. O cheiro de perfume feminino impregnado em suas camisas não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. Tentei salvar nosso casamento, sugeri terapia, implorei que pensasse no nosso filho. Nada adiantou. Numa manhã de domingo, ele simplesmente arrumou as malas e disse que precisava viver sua vida. Nunca mais voltou. Fiquei com um filho pequeno, contas para pagar e um coração partido.
Não tive tempo para lamber minhas feridas. No dia seguinte à partida dele, acordei cedo, preparei o café de Fábio, levei-o para a escola e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. À noite, depois que meu filho dormia, chorava silenciosamente no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som. Não queria que ele soubesse o quanto eu estava sofrendo. Os anos seguintes foram de sacrifício constante. Arrumei um segundo emprego como caixa de supermercado nos fins de semana. Deixava Fábio com uma vizinha de confiança, Dona Josefa, que se tornou quase uma avó para ele. Nas poucas horas livres, ajudava meu filho com as lições de casa, levava-o ao parque, tentava compensar a ausência do pai com amor em dobro. Com muito esforço, consegui passar num concurso melhor. O novo salário nos permitiu uma vida mais confortável. Pude matricular Fábio em uma escola particular, realizar seu sonho de ter uma bicicleta, comprar roupas novas sem precisar esperar liquidações. Ver o sorriso no rosto dele era minha maior recompensa. Fazia todo o sacrifício valer a pena. Na adolescência, Fábio começou a questionar sobre o pai. Por que nunca ligava? Nunca mandava um presente de aniversário. Nunca perguntava como ele estava. Tentei explicar sem demonizar seu pai, embora meu coração quisesse gritar todas as mágoas guardadas. Seu pai fez escolhas diferentes, filho, mas isso não diminui o amor que você merece receber. Quando chegou a época do vestibular, Fábio sonhava em cursar engenharia. As mensalidades da faculdade particular eram assustadoras, mas eu não tinha coragem de cortar as asas do meu filho. Fiz um empréstimo consignado, aumentei minha carga horária no trabalho e economizei em tudo o que podia. Cortei o plano de TV a cabo, passei a cortar meu próprio cabelo, esqueci o que era comprar uma roupa nova para mim. Durante a faculdade, Fábio conheceu Janaína. Ela cursava administração, era bonita e ambiciosa. No início, confesso que fiquei encantada com ela. Sempre educada, trazia pequenos presentes quando vinha jantar em casa, elogiava minha comida, perguntava sobre meu dia. Que nora perfeita, pensava eu, ingenuamente. A formatura de Fábio foi um dos dias mais felizes da minha vida. Vê-lo recebendo o diploma, usando aquela beca, era a prova de que todo o meu esforço tinha valido a pena. Gastei o que não tinha para fazer uma pequena festa de comemoração. Agora você está pronto para conquistar o mundo, meu filho, disse a ele, com lágrimas nos olhos. Encontrar emprego na área não foi fácil. Fábio passou meses enviando currículos, fazendo entrevistas, voltando desanimado a cada não que recebia. Foi quando Janaína apareceu com a notícia. Estava grávida. Meu coração acelerou. Seria avó, mas também senti um aperto de preocupação. Como eles se sustentariam com um bebê a caminho? Foi então que Fábio e Janaína vieram com a proposta de morar comigo. É só até conseguirmos nos estabilizar, mãe. Com o bebê chegando, precisamos economizar. Sem pensar duas vezes, cedi meu quarto para eles. Adaptei um cantinho na sala para mim. Meu apartamento era pequeno, mas tinha 2 quartos. O outro, eu já tinha transformado num quartinho de bebê, ansiosamente esperando a chegada da minha neta. Beatriz nasceu e trouxe uma luz diferente para nossa casa. Aqueles olhinhos curiosos, aquele sorriso sem dentes, aquelas mãozinhas pequenas que agarravam meu dedo com tanta força. Eu estava apaixonada. Nos primeiros meses, revezava com Janaína os cuidados com o bebê. Quando ela voltou a trabalhar, assumi os cuidados integrais da minha neta durante o dia. Acordava de madrugada para preparar mamadeiras, trocava fraldas com a habilidade de quem nunca tinha perdido a prática, cantava canções de ninar que cantei para Fábio. Foi um período de exaustão, mas também de muita alegria. Ver Beatriz dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras, desenvolver sua personalidade, era como reviver a maternidade com um bônus. No fim do dia, entregava a menina para os pais e podia descansar. Ou pelo menos tentava, entre a louça para lavar e as roupas para passar. 3 anos se passaram assim. Fábio finalmente conseguiu um emprego estável em uma construtora. Janaína foi promovida na empresa onde trabalhava. Aos poucos começaram a falar em ter a própria casa. A senhora vai com a gente, claro, diziam eles. Beatriz não saberia viver sem a vovó por perto.
Com a ajuda do meu FGTS e de algumas economias que guardei a vida toda, consegui dar a eles uma entrada para uma casa modesta, mas bonita, no mesmo bairro. O acordo era que eu ficaria com um dos 3 quartos, teria meu próprio espaço. Vendi meu apartamento, dei uma parte para eles quitarem o carro e algumas dívidas, guardei o restante como minha reserva. Nunca se sabe o dia de amanhã, pensava eu, acostumada a sempre me precaver. A mudança para a casa nova foi um momento de esperança. Finalmente, Fábio tinha seu lar próprio. Sua família estava encaminhada. Eu poderia relaxar um pouco, curtir minha velhice com mais tranquilidade, rodeada por quem amava. Organizei meu quartinho com muito carinho. Trouxe minhas plantas, meus livros, o porta-retratos com a foto dos meus pais, os poucos objetos que carregavam minhas memórias. Os primeiros meses foram agradáveis. Eu continuava cuidando de Beatriz depois da escola. Preparava o jantar para todos, mantinha a casa em ordem. Contribuía com uma parte considerável das despesas. Fazia questão disso. Não queria ser vista como um fardo. Nas manhãs, enquanto todos saíam, eu cuidava do pequeno jardim que comecei a cultivar nos fundos da casa. Plantei ervas aromáticas, algumas flores coloridas, até um pé de jabuticaba que sonhava ver crescer junto com minha neta. Foi quando Janaína começou a trazer amigas em casa que percebi as primeiras mudanças. Elas se reuniam na sala, tomavam café, falavam alto. Eu tentava me manter no meu canto, mas ouvia os comentários. "Sua sogra não incomoda morando junto assim?" perguntava uma delas. "A gente se acostuma", respondia Janaína, com um suspiro que dizia muito mais do que suas palavras. As visitas das minhas amigas, Dona Zulmira e Dona Cleide, que conheci no Centro de Convivência para Idosos Viva Bem, passaram a ser motivo de incômodo. "A senhora não prefere encontrar suas amigas na praça? Fica mais à vontade", sugeria Janaína, com aquele sorriso forçado que eu já começava a conhecer bem. Aos poucos, minhas pequenas alegrias foram sendo podadas. O programa de televisão que eu gostava de assistir à tarde era constantemente interrompido porque Beatriz precisa ver os desenhos dela. Meu tempo no banheiro passou a ser cronometrado, com batidas na porta se eu demorasse mais que o necessário. O tempero da comida, que sempre foi elogiado por todos, começou a ser criticado. Muito sal, muito alho, muito isso, muito aquilo. Um dia, cheguei da feira com algumas frutas que comprei com meu próprio dinheiro. Coloquei na fruteira, como sempre fazia. Horas depois, encontrei tudo jogado no lixo. "Desculpe, Dona Marlene, mas essas frutas estavam com aspecto ruim. Podiam fazer mal para a Beatriz", justificou-se Janaína, sem nem olhar nos meus olhos. Engoli o choro. Engoli a revolta. "Ela só está preocupada com a filha", tentei me convencer. Quando Fábio perdeu o emprego na construtora, o clima em casa piorou drasticamente. As contas começaram a se acumular, o dinheiro ficou curto. Janaína teve que assumir todas as despesas com seu salário, que não era pequeno, mas também não era suficiente para manter o padrão de vida que eles queriam. Foi então que os olhares para mim mudaram definitivamente. "Mãe, a senhora não poderia contribuir um pouco mais? Afinal, usa água, luz, come a comida que compramos", pediu Fábio em uma noite após o jantar. Expliquei que já estava dando quase metade da minha pequena aposentadoria antecipada por invalidez, que recebia desde um acidente que sofri no trabalho anos atrás. O restante era para meus remédios, minhas pequenas despesas pessoais. "Mas a senhora realmente precisa de tantos cremes e produtos? Nessa idade?" questionou Janaína, como se minha vaidade fosse um luxo injustificável. Como explicar a ela que aquele batom barato que eu comprava mensalmente era às vezes o único motivo para me olhar no espelho e sorrir? As refeições se tornaram momentos de tensão. Eu comia rápido, em silêncio, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Minha neta Beatriz, já com 6 anos, parecia ser a única a notar minha tristeza. Às vezes, vinha até meu quarto, sentava na minha cama e contava sobre seu dia na escola. Aqueles momentos eram meus raios de sol em dias cada vez mais nublados. Para não ficar tanto tempo em casa, passei a frequentar mais o centro de convivência. Lá fazia trabalhos manuais, participava de rodas de conversa, jogava dominó com outras senhoras da minha idade.
Foi onde conheci seu Antônio Cardoso, um viúvo gentil que sempre tinha uma palavra amiga, um conselho sensato. Dona Marlene, a senhora não parece feliz. O que está acontecendo? Perguntou ele certo dia, enquanto caminhávamos pela Praça das Jabuticabeiras, após uma aula de ginástica para idosos. Abri meu coração para ele, contei tudo o que estava passando. Ele ouviu em silêncio, seus olhos sábios refletindo compreensão. A senhora deu a vida por seu filho, mas não pode dar sua dignidade. Isso não é justo, concluiu ele, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas pelo trabalho de uma vida inteira. Foi através do seu Antônio que conheci Patrícia Santos, uma assistente social do Centro de Assistência Social São Francisco. Ela me explicou sobre os direitos dos idosos, sobre como o que eu estava vivendo tinha um nome: violência patrimonial e psicológica. A senhora não está sozinha, Dona Marlene. Podemos ajudar, garantiu ela, me entregando alguns folhetos informativos que escondi cuidadosamente na bolsa. Nos meses seguintes, continuei fingindo que tudo estava bem em casa, mas por dentro, uma revolução silenciosa acontecia. Comecei a guardar pequenas quantias do dinheiro que ganhava vendendo meus trabalhos de crochê para vizinhas. Escondi as notas dentro de uma caixa de absorventes no fundo do armário. O único lugar que tinha certeza que Janaína nunca mexeria. Quando recebi a notícia da minha aposentadoria oficial, que substituiria o benefício por invalidez, vi uma luz no fim do túnel. Finalmente teria uma renda fixa, um pouco maior do que recebia antes. Poderia, quem sabe, alugar um quartinho em algum lugar, recuperar minha liberdade. Cometi o erro de compartilhar a notícia durante aquele jantar fatídico, onde meu próprio filho declarou que ficaria com 90% da minha aposentadoria. As palavras dele, o riso da Janaína, foram como um tapa na realidade. Percebi, com uma clareza dolorosa, que não era mais vista como mãe, avó, um ser humano com desejos e necessidades. Era apenas um recurso a ser explorado, uma conta bancária ambulante. Naquela noite, enquanto todos dormiam, abri a janela do meu quarto e olhei para o céu estrelado. Pensei na minha vida, nos sacrifícios que fiz, no amor incondicional que sempre dediquei ao meu filho. E então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria prisioneira na minha própria velhice. Não entregaria os frutos do meu trabalho a quem não sabia valorizá-los. Eu merecia mais, muito mais. O dia seguinte marcou o início do meu plano secreto. Um plano que eu nunca imaginei que precisaria traçar contra meu próprio sangue, mas que se tornou necessário para minha sobrevivência. Como uma jogadora de xadrez cautelosa, comecei a mover minhas peças silenciosamente, preparando uma jogada que ninguém esperava de uma velha inofensiva como eu. Minha vida sempre foi regida pelo calendário, datas de pagamento, prazos de contas, aniversários para lembrar. Por isso, marquei aquele dia em vermelho na minha agenda mental, 15 de julho, o dia em que minha primeira aposentadoria oficial seria depositada. Enquanto os dias passavam, fingia normalidade. Sorria durante o café da manhã. Continuava fazendo o almoço que Fábio levava para o trabalho temporário que conseguiu. Brincava com Beatriz quando voltava da escola. Por fora, a mesma Dona Marlene de sempre. Por dentro, uma mulher com um plano. Decidi preparar um jantar especial para aquela noite. Não por celebração verdadeira, mas para manter as aparências. Fui ao mercado municipal do Jardim Primavera logo cedo. Escolhi os melhores tomates para o molho, comprei aquele queijo parmesão que Fábio adorava desde criança, selecionei uma garrafa de vinho tinto suave. Nada caro, mas especial o suficiente para marcar a ocasião. A senhora está animada hoje, Dona Marlene, comentou seu Joaquim, o feirante que me conhecia há décadas. É dia de comemoração? Perguntou enquanto pesava as cebolas que escolhi. De certa forma, sim, respondi, com um sorriso que não alcançava meus olhos. Se ele soubesse o que realmente se passava no meu coração, talvez não visse motivos para comemorações. Passei a tarde preparando tudo. Fiz a massa fresca, como aprendi com minha mãe. Amassei, abri, cortei os espaguetes com cuidado. O molho foi apurado lentamente, os temperos acrescentados na medida certa. Para a sobremesa, encomendei um pequeno bolo de chocolate da Dona Cida, vizinha que fazia os melhores doces do bairro.
Aposentadoria é marco importante, merece bolo. Insisti quando ela quis me dar desconto. Arrumei a mesa com o jogo de jantar que guardava para ocasiões especiais. Coloquei a toalha de renda que bordei anos atrás, quando minhas mãos eram mais firmes. Beatriz me ajudou a colocar flores do jardim num vasinho improvisado. Vovó, por que está tão quieta hoje? Perguntou ela, com aquela percepção aguçada que só as crianças têm. Só estou pensando na vida, meu amor. Quando ficar mais velha, vai entender que às vezes o silêncio fala mais que palavras. Ela não compreendeu, claro, mas me deu um abraço apertado, como se soubesse que era exatamente do que eu precisava. Janaína chegou do trabalho primeiro. Olhou para a mesa arrumada com uma expressão de desconfiança. Alguma ocasião especial que esqueci? Perguntou, largando a bolsa sobre o sofá. Minha aposentadoria saiu hoje. Respondi, tentando soar animada. Pensei em comemorar com vocês. Ela assentiu, sem muito entusiasmo, e foi tomar banho. Quando Fábio chegou, parecia cansado. Trabalhar como auxiliar de estoque não era o que ele havia sonhado para sua carreira de engenheiro, mas era o que conseguiu após meses de desemprego. Que cheiro bom, mãe, comentou, me dando um beijo rápido na testa. Por um instante, vi nele o menino que corria para meus braços quando voltava da escola. Como chegamos a este ponto? O jantar começou tranquilo. Servi o vinho, coloquei música baixa. Até tentei puxar conversa sobre assuntos leves. O tempo, as notícias do bairro, as notas de Beatriz na escola. Falei sobre meus planos modestos para a aposentadoria. Talvez fazer um curso de pintura no centro de convivência. Visitar minha prima em Belo Horizonte. Ter um tempo para finalmente ler os livros que comprei e nunca tive tempo de abrir. Foi quando mencionei a possibilidade de visitar minha filha Cristiane em Florianópolis que notei a troca de olhares entre Fábio e Janaína. Um tipo de comunicação silenciosa que só casais desenvolvem. Algo estava por vir, e não seria bom. Então, mãe, começou Fábio, limpando a garganta, enquanto servia mais vinho para si mesmo. Estivemos pensando sobre sua aposentadoria. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro, cortando um pedaço de macarrão com cuidado excessivo. Já que a senhora vai morar definitivamente conosco, faz sentido organizarmos melhor as finanças da casa. Esperei, o garfo suspenso a meio caminho entre o prato e a boca. Sabia o que viria, mas queria ouvir das palavras dele. Queria gravar aquele momento, aquela traição, para nunca esquecer. Pensamos que seria justo a senhora contribuir de forma mais substancial, continuou ele, agora evitando meu olhar. Afinal, temos despesas grandes. A escola da Beatriz, o financiamento da casa, o carro. Quanto você acha justo, filho? Perguntei com uma calma que nem eu sabia que tinha. Foi então que ele soltou como quem anuncia a previsão do tempo. Agora que se aposentou, vou ficar com 90% da sua aposentadoria para cuidar da casa. 90%. Não metade, não 2/3. 90%. Quis perguntar se os 10% restantes eram sua grande generosidade, se era esse o valor que ele atribuía às minhas necessidades, à minha dignidade. Mas as palavras ficaram presas na garganta quando vi Janaína começar a aplaudir, como se meu filho tivesse anunciado a cura para alguma doença terrível. Finalmente vamos poder quitar algumas dívidas, comentou ela, animada. Talvez até trocar o sofá. Este já está tão gasto. E com o que eu vou viver, filho? Consegui perguntar, minha voz quase um sussurro. O olhar que ele me lançou foi uma mistura de irritação e condescendência, como se eu estivesse sendo deliberadamente obtusa. A senhora já tem tudo aqui, comida, teto. Para que precisa de dinheiro na sua idade? Não é como se fosse sair para baladas ou comprar roupas da moda, respondeu, dando uma risadinha para Janaína, que retribuiu com um sorriso cúmplice. Meus remédios... Comecei, mas fui interrompida. O posto de saúde distribui a maioria deles de graça. E o que não tiver lá, a gente compra. Não se preocupe, disse Janaína, com falsa solicitude. Olhei para Beatriz, que brincava com a comida no prato, claramente desconfortável. Mesmo com apenas 6 anos, ela parecia entender que algo errado estava acontecendo. Nossa pequena testemunha silenciosa. Vocês já decidiram isso então? Perguntei, sentindo algo estranho se formar dentro de mim.
Não era bem raiva, nem tristeza. Era uma espécie de clareza dolorosa. É o melhor para todos, mãe, afirmou Fábio, como se estivesse me fazendo um favor. A senhora já está velha. Não precisa se preocupar com dinheiro. Nós cuidamos de tudo. Velha. A palavra caiu como uma pedra. Em que momento meu filho passou a me ver apenas como velha? Quando deixei de ser a mãe que o embalou nas noites de febre, que segurou sua mão no primeiro dia de aula, que trabalhou em 2 empregos para pagar sua faculdade? E se eu não concordar? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. O rosto de Fábio endureceu. Mãe, seja razoável. De qualquer forma, vou ter que administrar seu dinheiro logo. A senhora já está esquecendo coisas, confundindo datas. Aquilo era mentira. Minha mente estava perfeitamente lúcida. Eu podia esquecer onde colocava os óculos às vezes. Quem não esquece? Mas administrar meu próprio dinheiro, pagar minhas contas, sempre fui meticulosa com isso. Não estou confundindo nada, Fábio, respondi, a voz mais firme. E acho que preciso pensar sobre isso. Não há o que pensar, interveio Janaína. Já está decidido. Você mora em nossa casa, come nossa comida. É justo que contribua adequadamente. Sua casa? Minha contribuição para a entrada não significava nada? O dinheiro que mensalmente entregava a eles não era considerado? As horas diárias cuidando de Beatriz, cozinhando, limpando, não tinham valor? Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não de forma dramática, com choro ou gritos. Foi silencioso, como quando uma rachadura finalmente se completa, separando 2 partes que nunca mais se unirão. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. O resto do jantar transcorreu em um borrão. Servi o bolo. Cantamos parabéns sem entusiasmo, como se cumpríssemos um ritual sem sentido. Janaína logo encontrou uma desculpa para se retirar, dizendo que precisava verificar alguns e-mails do trabalho. Fábio ligou a televisão, aparentemente considerando o assunto encerrado. Beatriz foi a única que permaneceu à mesa comigo, comendo seu pedaço de bolo em silêncio solidário. Quando finalmente me recolhi ao meu quarto, sentei na beirada da cama, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Não chorei. As lágrimas pareciam inadequadas para a profundidade da traição que sentia. Peguei o porta-retratos com a foto de Fábio criança, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando, os braços ao redor do meu pescoço. Onde estava aquele menino? Em que momento ele se transformou neste adulto calculista, capaz de tratar a própria mãe como um ativo financeiro a ser explorado? Minha mente vagou para minha própria mãe, falecida há tantos anos. Como ela teria reagido numa situação assim? Dona Antônia, com sua dignidade inabalável, jamais aceitaria tal humilhação. Marlene, seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você sabe que é. Ela costumava dizer. Aquelas palavras ecoaram em minha memória, dando-me força. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e tirei o caderninho onde anotava minhas pequenas economias, os valores que escondia na caixa de absorventes. Não era muito, mas seria um começo. Precisava ser esperta, paciente. Roma não foi construída em um dia, como dizia minha mãe. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento da minha vida com Fábio. Os sacrifícios, as alegrias, as esperanças que depositei nele. Onde errei? Será que o amei demais? Facilitei demais sua vida? Ou será que algumas pessoas simplesmente escolhem a ingratidão, independentemente do amor que recebem? Quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta da cortina, minha decisão estava tomada. Não confrontaria Fábio e Janaína diretamente. Isso só geraria mais conflitos e possivelmente me colocaria numa situação ainda pior. Em vez disso, agiria como sempre agi na vida, com determinação silenciosa e planejamento cuidadoso. No café da manhã, encontrei Fábio preparando-se para sair. Parecia de bom humor, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. "Bom dia, mãe. Dormiu bem?" perguntou casualmente. "Sim, filho." Menti, servindo-me de um pouco de café. Estive pensando sobre nossa conversa de ontem. Ele parou, olhando-me com certa apreensão. Talvez esperasse uma briga. Lágrimas, súplicas. Mal sabia ele que eu havia passado dessa fase. "Você tem razão", disse, surpreendendo-o.
Eu realmente não preciso de tanto dinheiro na minha idade. E vocês têm tantas despesas? O alívio em seu rosto foi quase cômico. Fico feliz que entenda, mãe. É para o bem de todos. Claro, concordei, forçando um sorriso. Quando sair o pagamento, você pode me acompanhar ao banco para organizarmos tudo. Ele assentiu, satisfeito. Deu-me um beijo rápido na testa e saiu, assobiando baixinho. Assim que a porta fechou, deixei o sorriso falso desvanecer. O primeiro movimento do meu jogo estava feito. Naquele mesmo dia, telefonei para seu Antônio do Orelhão, próximo ao centro de convivência. Não confiava em usar o telefone de casa, temendo que Janaína pudesse de alguma forma monitorar as ligações. Preciso de sua ajuda, seu Antônio, disse, após contar o que havia acontecido. Mas ninguém pode saber, especialmente minha família. Conte comigo, dona Marlene, respondeu ele, sua voz transmitindo a segurança de que eu precisava. A senhora não merece ser tratada assim. Ninguém merece. Nos dias seguintes, mantive a farsa da aceitação. Concordava com as sugestões de Janaína sobre o que fazer com o meu dinheiro, ouvia pacientemente Fábio explicar como ele administraria melhor minhas finanças do que eu jamais conseguiria. Era como assistir a uma peça grotesca, onde eu interpretava o papel da idosa submissa enquanto observava com clareza cristalina a ganância mal disfarçada de preocupação. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto de Beatriz, encontrei minha neta sentada na cama, olhando pela janela com expressão pensativa. "O que foi, meu amor?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "Vovó, o que significa explorar alguém?" perguntou ela, surpreendendo-me. "Onde ouviu isso, Beatriz?" "Na escola. A professora falou que explorar é usar alguém para conseguir coisas sem se importar se a pessoa está feliz ou triste." Seus olhos grandes fixaram-se nos meus. "Papai e mamãe estão explorando a senhora, vovó?" A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar algo tão complexo a uma criança? Como falar sobre a decepção com seu próprio filho sem transmitir amargura, sem fazer com que ela se sentisse dividida entre o amor pelos pais e pela avó? "Beatriz, às vezes os adultos cometem erros, mesmo quando acham que estão fazendo a coisa certa", respondi cuidadosamente. "O importante é sempre tentar ser justo e gentil com todos, especialmente com quem amamos. Você promete que vai lembrar disso quando crescer?" Ela assentiu solenemente, como se estivéssemos fazendo um pacto sagrado. "Prometo, vovó. E também prometo nunca deixar ninguém ser mal com a senhora." Abracei-a forte, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Aquela criança tinha mais sabedoria e empatia no seu pequeno coração do que muitos adultos que conheci. "Obrigada, meu amor. Isso significa muito para mim." Naquela noite, escrevi uma carta para minha filha Cristiane. Não contei sobre o plano que estava elaborando. Quanto menos pessoas soubessem, menor o risco de Fábio descobrir. Mas expressei minha tristeza, meu sentimento de traição. Era importante que pelo menos um de meus filhos soubesse a verdade, caso algo desse errado. "Querida filha", escrevi, "há tempos difíceis em que precisamos tomar decisões dolorosas para preservar nossa dignidade. Estou em um desses momentos. Não se preocupe comigo. Sempre fui mais forte do que pareço. Mas saiba que, se um dia eu não estiver mais onde você espera me encontrar, foi porque escolhi um caminho diferente. Não porque desisti. Nunca desisto." Selei o envelope, planejando enviá-lo no dia seguinte, de um correio distante do bairro, onde ninguém me conhecesse. Era mais uma peça se movendo no tabuleiro invisível que havia se tornado minha vida. À medida que o dia do pagamento se aproximava, intensifiquei meus preparativos secretos. Comecei a esquecer pequenos objetos pessoais no centro de convivência, onde seu Antônio os guardava para mim. Uma muda de roupa, meus documentos importantes, o álbum de fotografias que não conseguiria deixar para trás. Pouco a pouco, as coisas que realmente importavam foram saindo da casa, sem que ninguém percebesse. Patrícia, a assistente social, me ajudou a entender meus direitos. "A senhora pode denunciar, dona Marlene. O que eles estão fazendo é crime pelo Estatuto do Idoso", explicou ela, mostrando-me os artigos da lei. Agradeci sua orientação, mas sabia que não seguiria esse caminho. Não queria processar meu filho, expor nossa vida privada, criar um escândalo que afetaria Beatriz. Queria apenas minha liberdade de volta, minha dignidade.
A véspera do dia do pagamento chegou. Jantamos em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Fábio comentou casualmente: "Amanhã iremos ao banco, mãe. Já conversei com o gerente sobre abrir uma conta conjunta." "Claro, filho", respondi docilmente. "O que você achar melhor." Mais tarde, sozinha no meu quarto, preparei cuidadosamente o que levaria comigo. Uma pequena mala, apenas o essencial. Tudo o mais ficaria para trás: móveis, eletrodomésticos, as lembranças materiais de uma vida. O que eu realmente precisava levar não cabia em malas. Minha autonomia, meu amor próprio, minha vontade de viver meus últimos anos em paz. Deitei-me, mas não consegui dormir. As horas passavam lentamente, cada minuto marcado pela batida do meu coração ansioso. Às 4 da manhã, levantei-me silenciosamente. Vesti-me, penteei os cabelos, passei um batom discreto. Queria parecer digna quando saísse por aquela porta, mesmo que ninguém me visse partir. Antes de sair, parei no quarto de Beatriz. Ela dormia profundamente, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a boneca de pano que eu havia feito firmemente abraçada contra o peito. Beijei sua testa levemente. "Vovó te ama, meu anjo", sussurrei. "Nunca se esqueça disso." Na mesa da cozinha, deixei apenas um bilhete simples: "Não serei prisioneira na minha própria velhice." Nada mais era necessário dizer. Quando abri a porta da frente, o céu ainda estava escuro, mas os primeiros pássaros já começavam a cantar. Respirei fundo o ar da manhã, sentindo uma mistura de medo e excitação. Seu Antônio esperava na esquina, como combinado, em seu carro antigo, mas bem cuidado. "Pronta, dona Marlene?" perguntou ele com um sorriso encorajador. "Pronta", respondi, olhando uma última vez para a casa que nunca foi realmente meu lar. Uma casa onde meu próprio filho havia decidido que meu valor se resumia ao dinheiro que eu poderia proporcionar. Enquanto o carro se afastava, senti algo estranho no peito. Não era tristeza como esperava. Era uma sensação de leveza, de possibilidade. Aos 68 anos, eu estava começando uma nova vida. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador, mas promissor. O próximo capítulo da minha história ainda estava por ser escrito, e desta vez eu seguraria a caneta com firmeza. Ninguém mais decidiria meu destino. Esta idosa havia despertado e não voltaria a adormecer. O caminho até a rodoviária nunca me pareceu tão longo. Seu Antônio dirigia em silêncio, respeitando minha necessidade de processar tudo o que estava acontecendo. Pela janela do carro, vi o bairro onde vivi tantos anos ir ficando para trás. As ruas familiares, a padaria da Dona Neide onde comprava pão fresco aos domingos, o ponto de ônibus onde esperei Fábio incontáveis vezes quando ele voltava da escola. Cada lugar guardava uma memória, e agora eu estava deixando tudo para trás. "A senhora está bem?" perguntou seu Antônio, quebrando o silêncio. "Estou assustada", confessei, sem desviar o olhar da janela. "Mas também estou sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança." Chegamos ao terminal rodoviário Tietê quando o sol começava a despontar no horizonte. O movimento ainda era pequeno, apenas alguns viajantes sonolentos aguardando os primeiros ônibus do dia. Seu Antônio insistiu em carregar minha pequena mala até o guichê onde compraríamos minha passagem. "Tem certeza de que quer ir para Buenos Aires, dona Marlene? É tão longe. E a senhora nunca saiu do Brasil." "Tenho certeza", respondi com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. "Minha prima Amélia vive lá há 30 anos. Já combinei tudo com ela. E quanto mais longe, menor a chance de Fábio me encontrar antes que eu esteja pronta." A verdade é que essa decisão não foi tomada da noite para o dia. Durante aqueles 3 meses entre o ultimato de Fábio e minha fuga, elaborei meticulosamente cada detalhe do meu plano. Não foi fácil. Tive que ser mais astuta do que jamais imaginei ser capaz. Tudo começou no dia seguinte àquele jantar fatídico. Acordei determinada a não me tornar vítima da ganância do meu próprio filho. No centro de convivência, procurei Patrícia, a assistente social. Ela me ouviu com atenção e indignação crescente. "Dona Marlene, isso é violência patrimonial contra idoso. A senhora pode denunciar", explicou ela, mostrando-me folhetos sobre os direitos dos idosos. "Não quero processar meu filho, Patrícia. Só quero minha liberdade de volta."
Ela entendeu. Pessoas como Patrícia veem diariamente histórias como a minha. Idosos maltratados por aqueles que deveriam protegê-los. O que posso fazer para ajudá-la então? Preciso de um plano, respondi. Quero recomeçar em outro lugar, onde ninguém possa me controlar. Foi Patrícia quem me sugeriu contatar minha prima Amélia em Buenos Aires. Não nos falávamos há anos, apenas trocávamos cartões de Natal ocasionais. Usei o telefone do centro para ligar para ela, explicando minha situação em detalhes dolorosos. Amélia não hesitou. Venha, prima. Meu apartamento é pequeno, mas tem espaço para você. E Buenos Aires é uma cidade maravilhosa para recomeçar. O próximo passo foi reunir dinheiro suficiente para a viagem e para me manter nos primeiros meses. Não seria fácil. Minhas economias eram escassas, e Fábio monitorava de perto minhas despesas. Foi quando percebi que precisaria ser criativa. Comecei a vender discretamente pequenos itens que me pertenciam. Uma pulseira de prata que ganhei nos meus 50 anos. Um relógio antigo que ficou guardado na gaveta. Pequenas peças de porcelana que colecionei durante anos. Vendia para conhecidos do centro de convivência, para a senhora da farmácia, para vizinhas que não tinham contato com Fábio ou Janaína. Cada venda era um pedaço do meu passado que se desprendia, mas também um passo em direção à minha liberdade. O dinheiro era cuidadosamente guardado dentro de uma caixinha de absorventes no fundo do armário. O único lugar onde tinha certeza que Janaína nunca mexeria. Paralelamente, comecei a frequentar aulas de espanhol oferecidas gratuitamente no Centro Cultural do bairro, para exercitar a memória. Justificava, quando alguém perguntava. 3 vezes por semana, durante 2 horas, mergulhava nos sons e estruturas daquela língua que em breve seria parte do meu cotidiano. Não seria fluente em apenas 3 meses, claro, mas aprenderia o suficiente para me virar nas situações básicas. Buenos dias, me chamo Marlene. Muito gosto. As palavras soavam estranhas na minha boca, acostumada apenas ao português durante toda a vida, mas havia algo libertador naquele novo idioma, como se, ao aprendê-lo, eu estivesse criando uma nova identidade, uma Marlene que ninguém conhecia ainda, uma Marlene livre. O professor, Sr. Ramírez, um argentino de meia idade, notou meu empenho. Usted tiene mucha determinación, senhora, comentou certa vez após a aula. Não contei a ele sobre meus planos, mas agradeci com um sorriso. Determinação era algo que nunca me faltou na vida. Em casa, mantinha a farsa da aceitação. Concordava com tudo que Fábio e Janaína diziam. Mostrava-me submissa e agradecida pela generosidade deles em me acolher. A senhora está diferente, mãe, observou Fábio certa noite. Mas, calma, estou me adaptando à ideia da aposentadoria, filho. Respondi com um sorriso sereno que mascarava a tempestade interior, aceitando o meu lugar nessa fase da vida. Ele parecia satisfeito com essa explicação. Afinal, era exatamente o que esperava de mim. Aceitação, submissão, gratidão. Mal sabia ele que, por baixo da superfície tranquila, eu remava furiosamente em direção contrária. Um dos maiores desafios foi conseguir meus documentos. Fábio havia guardado meus papéis importantes: RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho, no escritório dele, para segurança. Na verdade, era mais uma forma de controle. Sem documentos, eu não poderia fazer nada significativo sem seu conhecimento. Foi Beatriz quem, sem saber, me ajudou nessa parte do plano. Certa tarde, enquanto Fábio e Janaína estavam fora, ela me pediu ajuda com uma lição de casa. Vovó, preciso levar uma cópia da minha certidão de nascimento amanhã. Papai disse que está na gaveta do escritório. Vamos procurar juntas, querida. Sugeri, disfarçando meu interesse repentino. No escritório, enquanto supostamente procurávamos o documento de Beatriz, que encontramos rapidamente, identifiquei onde Fábio guardava meus papéis. Uma pasta azul na segunda gaveta, trancada com chave. A chave ficava escondida atrás de um porta-retratos na estante. Memorizei tudo. 2 noites depois, quando todos dormiam, entrei silenciosamente no escritório. Com mãos trêmulas, peguei a chave, abri a gaveta e encontrei minha pasta.
Não podia levar os documentos originais. Fábio notaria imediatamente. Em vez disso, usando a copiadora que ele mantinha para trabalhos ocasionais em casa, fiz cópias de tudo. Recoloquei os originais exatamente como estavam. Fechei a gaveta, devolvi a chave ao seu esconderijo e voltei para meu quarto, o coração batendo como um tambor. No dia seguinte, Patrícia me ajudou a entender que documentos seriam necessários para a viagem internacional e como proceder para obter um passaporte sem que meu filho soubesse. A senhora é plenamente capaz, dona Marlene. Legalmente não precisa da autorização dele para nada. Com as cópias dos meus documentos em mãos, dei entrada no processo do passaporte, usando o endereço de seu Antônio para receber a correspondência. Cada etapa era um pequeno triunfo, uma afirmação silenciosa da minha autonomia. Enquanto isso, continuava vendendo pequenos itens e guardando cada centavo. Fazia trabalhos extras de costura para vizinhas, bordava toalhas por encomenda, vendia doces caseiros na porta do centro de convivência. Tudo discretamente, sem alarde. Em um desses dias, conheci doutora Cláudia Machado, uma advogada que dava palestras sobre direitos dos idosos no centro. Depois de uma dessas palestras, tomei coragem e contei a ela sobre minha situação. O que a senhora está planejando é perfeitamente legal, garantiu ela após ouvir minha história. Mas precisa tomar algumas precauções. Doutora Cláudia me ajudou a preparar uma carta que deixei com ela, explicando que estava saindo de livre e espontânea vontade da casa do meu filho por me sentir explorada e desrespeitada. Isso a protegerá caso seu filho tente alegar abandono de incapaz ou algo semelhante, explicou ela. Também me orientou sobre como manter controle sobre minha aposentadoria à distância. A senhora pode receber por conta bancária e acessar de qualquer lugar com internet, explicou. Com sua ajuda, abri uma conta em outro banco, sem o conhecimento de Fábio, para onde transferiria meu benefício assim que estivesse segura em Buenos Aires. O passaporte chegou 2 semanas antes da data prevista para minha fuga. Quando seu Antônio o colocou em minhas mãos, senti uma emoção indescritível. Aquele pequeno livreto verde representava minha passagem para a liberdade. Guardei-o cuidadosamente junto com as economias, no esconderijo que nem Fábio nem Janaína jamais descobririam. À medida que o dia se aproximava, comecei a deixar pequenos itens pessoais no centro de convivência, onde seu Antônio os guardava para mim. Uma muda de roupa extra, meus remédios, o pequeno álbum de fotografias que não conseguiria deixar para trás. Também enviei por correio, ao endereço de Amélia, algumas cartas e recordações que não caberiam na minha pequena mala, mas que carregavam valor sentimental. Uma semana antes da partida, escrevi uma carta para minha filha Cristiane. Não contei sobre o plano. Quanto menos pessoas soubessem, menor o risco. Mas expressei minha tristeza e decepção com a situação em que me encontrava. Se um dia eu não estiver mais onde você espera me encontrar, saiba que foi porque escolhi um caminho diferente, não porque desisti, escrevi. Pedi a seu Antônio que enviasse a carta apenas 3 dias após minha partida, para evitar que Cristiane, sem querer, alertasse Fábio. A parte mais difícil do plano foi decidir o que fazer sobre Beatriz. Minha neta era a luz da minha vida, e a ideia de não vê-la crescer partia meu coração em 1000 pedaços. Por várias noites, chorei silenciosamente pensando nela, mas também sabia que, se ficasse, continuaria sendo tratada como um objeto, um banco, não como um ser humano com dignidade. Que exemplo estaria dando a Beatriz ao aceitar tal tratamento? Finalmente, decidi que manteria contato com ela através de cartas. Escreveria regularmente, enviando para o endereço da escola dela, onde Fábio e Janaína não poderiam interceptar. Quando ela fosse mais velha, entenderia por que a avó precisou ir embora. Na véspera da minha partida, passei o dia como qualquer outro. Fiz o almoço, cuidei de Beatriz após a escola, assisti ao jornal com Fábio. Ninguém notou nada diferente no meu comportamento. Anos de esconder meus verdadeiros sentimentos para manter a paz haviam me tornado uma boa atriz. À noite, depois que todos se recolheram, sentei na beirada da minha cama e olhei ao redor do pequeno quarto que ocupei nos últimos anos. Não sentiria falta daquelas paredes que testemunharam tantas lágrimas silenciosas.
mas sentiria falta do som dos passinhos de Beatriz correndo pelo corredor, de suas risadas espontâneas, dos abraços apertados que me dava antes de dormir. Permiti-me chorar uma última vez, em silêncio. Chorei pelo filho que criei com tanto amor e que agora me via apenas como um recurso a ser explorado. Chorei pela neta que deixaria para trás. Chorei pela mulher que fui um dia, confiante, amada, respeitada, e que agora precisava fugir como uma criminosa para recuperar sua dignidade. Quando as lágrimas secaram, lavei o rosto, respirei fundo e deitei-me, aguardando o amanhecer que marcaria o início da minha nova vida. As horas daquela noite passaram lentamente. Revirei-me na cama, incapaz de dormir, repassando mentalmente cada detalhe do plano. O despertador silencioso do meu velho relógio de pulso estava programado para as 4 da manhã. Seu Antônio me esperaria na esquina às 4h30. O ônibus para São Paulo partiria às 6, e de lá pegaria a conexão internacional para Buenos Aires. Quando o relógio finalmente marcou 4 horas, levantei-me silenciosamente. Vesti a roupa que havia separado. Nada chamativo, apenas calças confortáveis, uma blusa discreta e um casaco leve. Calcei os sapatos mais confortáveis que tinha, sabendo que enfrentaria longas horas de viagem. Peguei a pequena mala que havia preparado dias antes e escondido no fundo do armário. Dentro dela, apenas o essencial: algumas mudas de roupa, itens de higiene pessoal, meus remédios, o passaporte e as economias cuidadosamente guardadas num envelope dentro do forro da mala. Antes de sair, fiz uma última visita ao quarto de Beatriz. Ela dormia profundamente, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a boneca de pano que eu havia feito para seu último aniversário, firmemente abraçada contra o peito. Queria acordá-la, abraçá-la uma última vez, explicar por que a vovó precisava ir embora. Mas sabia que isso apenas tornaria tudo mais doloroso. Em vez disso, deixei ao lado de sua cama um pequeno embrulho, um colar com um pingente em forma de coração, onde coloquei uma minúscula foto minha. Dentro do embrulho, um bilhete simples: para você nunca esquecer o quanto a vovó te ama. Seja sempre forte e gentil, meu anjo. Na mesa da cozinha, deixei o bilhete para Fábio e Janaína. Não serei prisioneira na minha própria velhice. Nada mais, nada menos. Eles entenderiam o significado. Saí pela porta da frente, fechando-a suavemente atrás de mim. O ar da madrugada estava fresco, o céu ainda escuro, pontilhado de estrelas. Caminhei rapidamente até a esquina, onde seu Antônio já me esperava em seu carro antigo. "Pronta, dona Marlene?" perguntou ele com um sorriso encorajador. "Agora estou", respondi, olhando uma última vez para a casa que nunca foi verdadeiramente meu lar. A viagem até a rodoviária transcorreu em silêncio contemplativo. Enquanto o carro avançava pelas ruas ainda desertas, senti uma mistura de emoções contraditórias: medo do desconhecido, tristeza pelas perdas, mas também uma crescente sensação de liberdade que não experimentava há muito tempo. E assim, voltamos ao momento presente. O terminal rodoviário Tietê começava a ganhar vida ao nosso redor. Compramos minha passagem para a primeira etapa da viagem. Seu Antônio insistiu em me acompanhar até o portão de embarque. "A senhora tem certeza disso, dona Marlene? Ainda dá tempo de voltar atrás." Olhei para ele com determinação. "Tenho certeza, Antônio. Prefiro enfrentar o desconhecido do que continuar sendo tratada como um objeto na casa do meu próprio filho." Ele assentiu, compreendendo. "A senhora é uma mulher corajosa." "Não é coragem", corrigi. "É sobrevivência." Quando o ônibus foi anunciado, seu Antônio me deu um abraço desajeitado. "Vou sentir sua falta nas partidas de dominó." "Prometo escrever", respondi, emocionada com aquele gesto de amizade genuína. Caminhei para o portão de embarque sentindo o peso de cada passo. Não era apenas uma viagem que estava iniciando. Era um novo capítulo da minha vida. Uma história ainda não escrita. Enquanto aguardava na fila para embarcar, observei ao meu redor, famílias se despedindo, casais se abraçando, jovens mochileiros animados com suas aventuras. E eu, uma senhora de 68 anos, sozinha com uma pequena mala, prestes a deixar para trás o único país que conheci. Deveria estar apavorada, mas
Estranhamente, sentia uma calma que não experimentava há anos. A calma de quem finalmente toma as rédeas do próprio destino. Quando entreguei minha passagem ao funcionário, ele me olhou com curiosidade. "A senhora vai viajar sozinha?" "Sim", respondi com um pequeno sorriso. "Estou indo ao encontro da minha liberdade." Ele não entendeu, claro. Apenas desejou boa viagem e indicou meu assento. Acomodei-me junto à janela, coloquei a mala no compartimento superior e respirei fundo. O motor do ônibus roncou, iniciando nossa jornada. Enquanto o terminal ficava para trás, pensei em Fábio acordando daqui a algumas horas, encontrando meu bilhete, percebendo minha ausência. Imaginei sua confusão inicial, depois a raiva, talvez até um lampejo tardio de remorso. Janaína provavelmente ficaria furiosa ao perceber que seu plano de explorar minha aposentadoria havia fracassado. Beatriz seria a única a sentir verdadeira tristeza. Essa ideia ainda doía profundamente. Mas um dia ela entenderia. Um dia, quando fosse mais velha, talvez até me procuraria. E quando esse dia chegasse, eu estaria esperando de braços abertos. O ônibus seguia pela rodovia, deixando São Paulo para trás. À medida que o sol nascia no horizonte, iluminando gradualmente a paisagem, senti algo inusitado se formando dentro de mim. Esperança. Uma esperança tímida, ainda insegura, mas genuína. Aos 68 anos, quando muitos pensam que a vida está acabando, a minha estava apenas começando. Uma vida onde eu seria protagonista, não coadjuvante. Uma vida onde meu valor não seria medido pelo dinheiro que poderia proporcionar a outros, mas pela dignidade que eu exigia para mim mesma. Encostei a cabeça no vidro da janela, observando o Brasil passar rapidamente diante dos meus olhos. O país que me viu nascer, crescer, amar, sofrer. O país que agora eu deixava para trás, pelo menos temporariamente, em busca de respeito e autonomia. Buenos Aires. Sussurrei para mim mesma, testando o som daquelas palavras estrangeiras na minha língua. Uma cidade desconhecida que em breve seria meu refúgio, meu recomeço. Fechei os olhos, permitindo que o balanço suave do ônibus me embalasse. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sonhar com o futuro. Não um futuro de limitações e submissão, mas um futuro de possibilidades. Quem sabe abrir um pequeno negócio com meu artesanato? Aprender a pintar, como sempre quis? Fazer novos amigos? Talvez até encontrar um companheiro que me valorizasse? Um sorriso discreto se formou nos meus lábios enquanto o sono finalmente me alcançava. O plano secreto havia funcionado. A fuga estava em andamento. E eu, Marlene Ferreira, depois de décadas vivendo para os outros, finalmente estava vivendo para mim. A travessia da fronteira entre Brasil e Argentina foi um momento de profunda emoção. Enquanto o ônibus cruzava a ponte internacional, senti como se estivesse literalmente passando para um novo capítulo da minha vida. Olhei pela janela e vi o rio abaixo, suas águas marcando a divisão entre o que eu fui e o que eu seria daqui para frente. Não pude conter as lágrimas, não de tristeza, mas de uma estranha mistura de alívio e apreensão. "Primeira vez na Argentina, senhora?" perguntou-me o rapaz sentado ao meu lado, notando minha emoção. "Primeira vez", respondi, testando meu espanhol rudimentar. "E es un nuevo comienzo para mim." Ele sorriu gentilmente, sem fazer mais perguntas. Às vezes, estranhos respeitam nossos silêncios melhor que familiares. Buenos Aires me recebeu com um céu cinzento e uma garoa fina, como se a cidade chorasse por mim as lágrimas que eu já havia esgotado. Minha prima Amélia esperava no terminal, segurando um pequeno cartaz com meu nome. Quando nossos olhares se encontraram, vi nela o reflexo do que poderia ter sido minha vida se tivesse feito escolhas diferentes. Aos 70 anos, Amelia tinha uma independência que eu invejava. Viúva há uma década, administrava sozinha um pequeno antiquário, viajava quando queria, não devia satisfações a ninguém. "Marlene, por fim legaste!" exclamou, abraçando-me com força. Seu espanhol misturado com português soava musical aos meus ouvidos cansados. O apartamento de Amélia ficava num bairro chamado San Telmo, conhecido por suas feiras de antiguidades e atmosfera boêmia. Era um espaço pequeno, mas acolhedor.
decorado com objetos peculiares que ela coletava em seu trabalho. "O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar", disse ela, mostrando-me um cômodo modesto, mas iluminado por uma grande janela que dava para um pátio interno cheio de plantas. Naquela primeira noite, sentadas à mesa da cozinha, contei a Amélia todos os detalhes da minha fuga. Ela escutou atentamente, os olhos brilhando de indignação quando descrevi como Fábio e Janaína planejavam tomar 90% da minha aposentadoria. "Ingratidão tem cura, sabia?", comentou ela, servindo-nos mais uma xícara de chá. "A cura se chama distância e tempo. Com o tempo, ou eles percebem o erro e se arrependem, ou você percebe que não precisa deles para ser feliz." Aquelas palavras ficaram comigo, um mantra que repeti mentalmente nos dias difíceis que se seguiram. Porque sim, houve dias difíceis. Dias em que a saudade de Beatriz era uma dor física, um aperto no peito que mal me deixava respirar. Dias em que me perguntava se havia cometido um erro terrível, se não deveria ter buscado outra solução, se não estava sendo egoísta ao pensar mais em mim do que na minha neta. Mas também houve dias bons. Dias em que explorei as ruas de Buenos Aires com os olhos maravilhados de uma criança, descobrindo uma cidade vibrante, cheia de história e cultura. Dias em que aprendi novas palavras em espanhol, fazendo Amélia rir das minhas pronúncias equivocadas. Dias em que ajudei no antiquário, descobrindo que tinha um talento natural para restaurar peças antigas, como se minhas mãos enrugadas entendessem a linguagem secreta dos objetos que, como eu, haviam sobrevivido ao tempo. 2 semanas após minha chegada, aconteceu o que eu já esperava. Fábio descobriu meu paradeiro. Amélia recebeu uma ligação exaltada dele, exigindo falar comigo. "É sua escolha", disse ela, cobrindo o telefone com a mão. "Não precisa atender se não quiser." Respirei fundo e peguei o aparelho. "Alô, Fábio?" "Mãe, como a senhora pôde fazer isso?", gritou ele. Sua voz tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. "Fugir assim, sem explicação, nos deixando preocupados. A senhora tem ideia do que passamos? Tivemos que registrar um boletim de ocorrência. Beatriz não para de chorar." A menção de Beatriz fez meu coração apertar, mas mantive-me firme. "Deixei um bilhete, Fábio. Bem claro. Não serei prisioneira na minha própria velhice." O que mais precisava explicar? A senhora está sendo dramática. Ninguém a tratava como prisioneira. Não? E querer ficar com 90% da minha aposentadoria? Isso te parece justo? Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ele falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, mais calculado. "Mãe, foi um mal-entendido. Claro que não queríamos todo o seu dinheiro. Estávamos apenas tentando ajudar a senhora a administrá-lo. Fábio, ouvi muito claramente você dizer 90%. E vi Janaína aplaudir a ideia. Minha voz estava calma, mas firme. Não insulte minha inteligência tentando negar agora." Outro silêncio. Depois, "Tudo bem, talvez tenhamos exagerado, mas a senhora também não precisava fugir para outro país. Podíamos ter conversado, chegado a um acordo. Tentei conversar. Vocês não ouviram. Vocês não me viam mais como uma pessoa, Fábio. Eu era apenas um recurso. Um meio para vocês terem mais dinheiro." "Isso não é verdade, mãe." "É sim, filho. E sabe o mais triste? Eu daria qualquer coisa por vocês. De fato, dei quase tudo o que tinha ao longo dos anos. Mas vocês queriam mais. Queriam até minha dignidade." Ouvi um suspiro pesado do outro lado. "Quando a senhora volta?" "Beatriz sente sua falta." "Não voltarei por enquanto, Fábio. Estou construindo uma nova vida aqui. E quanto a Beatriz, ela pode me visitar quando quiser. Você também, se um dia entender realmente por que tive que ir embora." A ligação terminou com promessas vazias dele, de que as coisas seriam diferentes, de que eu estava cometendo um erro, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti intimidada por seu tom, ou manipulada por suas palavras. A distância não apenas física, mas emocional, me dava uma clareza que nunca tive quando vivia sob o mesmo teto que ele. Nas semanas seguintes, comecei a trabalhar oficialmente no antiquário de Amélia. Meu espanhol melhorava a cada dia, e logo estava atendendo clientes, negociando peças, aprendendo o valor de cada objeto.
Era fascinante como itens que muitos considerariam lixo podiam ter imenso valor para os conhecedores. Como pessoas, comentou Amélia certa vez. Alguns não veem valor nas pessoas idosas, mas quem sabe olhar encontra tesouros de sabedoria e experiência. Com meu primeiro salário, pequeno, mas fruto do meu próprio esforço, comprei material para voltar a fazer artesanato. Sempre tive habilidade com as mãos. E agora, com tempo e espaço, redescobri a alegria de criar. Comecei com pequenas peças de crochê. Depois experimentei bordados mais elaborados, incorporando elementos que via nas ruas de Buenos Aires. As cores vibrantes dos bairros, os padrões das calçadas históricas, a elegância dos velhos cafés. Para minha surpresa, meu trabalho começou a chamar atenção. Uma cliente do antiquário, dona de uma pequena galeria de arte popular, interessou-se pelas minhas peças. «Há algo muito autêntico em seu trabalho», disse ela. Uma mescla de culturas, de passado e presente. Assim nasceu uma parceria. Eu criava peças exclusivas para sua galeria, e ela as vendia com uma pequena comissão. Não era muito dinheiro, mas junto com o que ganhava no antiquário e a parcela da minha aposentadoria que consegui transferir para uma conta argentina, era suficiente para me manter. Pela primeira vez em décadas, eu era financeiramente independente. Enquanto isso, mantinha contato regular com Beatriz através de cartas. Escrevi-lhe logo na primeira semana, explicando de forma simples que a vovó precisou se mudar para outro país, mas que isso não significava que tinha deixado de amá-la. Às vezes, precisamos fazer escolhas difíceis para sermos fiéis a nós mesmos, escrevi, esperando que um dia ela entendesse o verdadeiro significado dessas palavras. Beatriz respondeu com desenhos coloridos e frases ditadas à sua professora. Sinto sua falta, vovó. Quando vai voltar? Cada carta dela era um misto de alegria e dor para mim. Alegria por manter nossa conexão, dor por estar perdendo momentos preciosos de sua infância. 3 meses se passaram assim, numa nova rotina que aos poucos foi se tornando familiar. Eu acordava cedo, tomava café com Amélia, trabalhava no antiquário durante o dia, dedicava as noites ao meu artesanato. Aos domingos, visitávamos a feira de San Telmo, onde conheci outros brasileiros expatriados, formando uma pequena rede de amizades. Foi numa dessas feiras que conheci Jorge Pereira, um viúvo brasileiro de 75 anos que vivia em Buenos Aires há 2 décadas. Ele vendia esculturas em madeira que fazia pessoalmente, peças delicadas, que revelavam mãos habilidosas e olhos atentos aos detalhes. Nossa amizade começou com conversas casuais sobre técnicas artesanais e saudades do Brasil, mas logo se transformou em algo mais. Jorge me convidou para conhecer outros cantos da cidade. Me levou a concertos gratuitos nos parques. Mostrou-me cafés históricos onde grandes escritores haviam se reunido. Com ele, Buenos Aires ganhou novas cores e sabores. E para minha surpresa, meu coração, que eu julgava adormecido após tantos desapontamentos, começou a bater mais forte quando o via se aproximar. A vida tem dessas surpresas, comentou Amélia, observando-me com um sorriso maroto quando voltei de um passeio com Jorge. Quando a gente acha que já viveu tudo, ela nos mostra que ainda há capítulos inteiros por escrever. Enquanto minha vida florescia em Buenos Aires, mantinha-me informada sobre o que acontecia com Fábio através de Cristiane. Minha filha, após receber minha carta explicando parcialmente a situação, ficou do meu lado. Ele sempre foi assim, mãe, admitiu ela numa ligação. Sempre achou que o mundo lhe devia algo. Só não imaginei que chegaria a esse ponto com a senhora. Por ela, soube que Janaína havia deixado Fábio 1 mês após minha partida. Parece que sem sua aposentadoria para contar, ela perdeu o interesse, contou Cristiane com uma pitada de sarcasmo. Ele está morando sozinho com Beatriz agora, tentando se virar. Essa notícia me causou sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia uma pontada de satisfação ao saber que Janaína havia mostrado sua verdadeira face. Por outro, preocupava-me com Beatriz, agora aos cuidados exclusivos de um pai que nunca demonstrou muita paciência ou habilidade para cuidar dela. 5 meses após minha chegada a Buenos Aires, tomei uma decisão importante.
Era hora de dar um passo além na minha nova vida. Aluguei um pequeno apartamento próximo ao de Amélia. Nada luxuoso, apenas um estúdio com espaço suficiente para mim e meu trabalho. Foi um momento simbólico. Aos 68 anos, pela primeira vez, eu teria um lugar que era verdadeiramente meu, sem precisar dividir com ninguém ou justificar minhas escolhas. No dia da mudança, recebi uma surpresa. Jorge apareceu com um pequeno presente, um quadro que ele mesmo pintou, retratando o pátio interno do apartamento de Amélia, com suas plantas e a luz do sol filtrada. "Para você nunca esquecer de onde recomeçou", disse ele, os olhos azuis brilhando com uma ternura que há muito não via dirigida a mim. Naquele mesmo dia, tomei outra decisão. Era hora de fazer um gesto em direção a Fábio. Não por ele, mas por Beatriz. A menina não tinha culpa dos erros dos adultos ao seu redor, e eu não queria que ela crescesse sentindo que a avó a havia abandonado. Escrevi uma longa carta para meu filho, não para recriminá-lo ou abrir velhas feridas, mas para estabelecer um possível caminho de reconciliação. Expliquei como me senti violada em minha dignidade quando ele propôs ficar com quase toda a minha aposentadoria. Contei sobre minha nova vida em Buenos Aires, sobre como havia recuperado minha independência e autoestima. E finalmente fiz uma proposta, que ele trouxesse Beatriz para me visitar nas próximas férias escolares. "Não estou pedindo que você entenda ou aprove minhas escolhas, Fábio", escrevi. "Estou apenas pedindo que respeite meu direito de fazê-las. E que não prive Beatriz da presença da avó que tanto a ama." Junto com a carta, enviei um presente especial, um álbum de fotografias cuidadosamente montado. Nas primeiras páginas, fotos antigas dele, criança comigo, brincando no parque, soprando velas de aniversário, dormindo em meus braços. No meio, documentos que ele provavelmente nunca viu. Recibos médicos de quando ele teve pneumonia aos 12 anos e vendi minhas joias para pagar o tratamento. O contrato do empréstimo que fiz para custear sua faculdade. Comprovantes das inúmeras vezes que cobri suas dívidas quando adulto. As últimas páginas mostravam minha nova realidade. Fotos minhas sorrindo em frente ao antiquário, trabalhando em minhas peças artesanais, passeando com Jorge pelas ruas coloridas de La Boca. Uma mensagem clara. Eu havia seguido em frente e estava bem. O toque final foi um cartão postal com a vista do Rio da Prata ao pôr do sol, onde escrevi: "Vendi minhas economias de uma vida para investir em mim mesma, pela primeira vez. Quando estiver pronto para me ver como sua mãe, não como seu banco, saberá onde me encontrar." Anexei também um pequeno extrato bancário mostrando algo que ele certamente não esperava. Eu havia continuado enviando dinheiro para uma conta em nome de Beatriz, mensalmente. Não muito, apenas 10% da minha aposentadoria, exatamente o que ele havia generosamente me deixado, quando propôs tomar o resto. Na nota explicativa escrevi: "É o que sempre quis dar voluntariamente. O resto é minha vida, que escolhi viver." Enviei tudo por correio registrado e aguardei, sem grandes expectativas. Conhecia meu filho bem o suficiente para saber que seu orgulho ferido poderia falar mais alto que qualquer tentativa de reconciliação. 2 semanas se passaram sem resposta. Depois 3, 4. Comecei a aceitar que talvez ele tivesse optado pelo silêncio. Ou pior, que nem tivesse aberto o pacote. A vida continuou. Meu trabalho no antiquário, minhas peças na galeria, meus passeios com Jorge, que agora ocupavam um lugar especial no meu coração. Então, numa manhã comum de quinta-feira, recebi uma ligação. O código de área era do Brasil. Com o coração acelerado, atendi. "Alô? Vovó?" A voz infantil de Beatriz fez meus olhos se encherem de lágrimas instantaneamente. "Beatriz, meu amor, que saudade da sua voz. Papai disse que podemos ir te visitar nas minhas férias. É verdade?" Olhei pela janela do meu pequeno apartamento, vendo o céu de Buenos Aires, agora tão familiar quanto o de São Paulo um dia foi. "É verdade sim, meu anjo. Estou esperando vocês. Papai quer falar com a senhora." Ouvi o telefone sendo passado. E então a voz de Fábio, hesitante como nunca o ouvira antes. "Mãe, recebi seu pacote. E o que achou, filho?" Um longo suspiro do outro lado. "Acho que tenho muito a aprender. E talvez precisasse dessa lição. Não era exatamente um pedido de desculpas,
mas vindo de Fábio, era um começo. Todos nós estamos sempre aprendendo, filho. Até mesmo velhos como eu. Não é velha, mãe. É sábia. Demorei para ver isso. Conversamos por mais alguns minutos, acertando detalhes da visita. Quando desliguei, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o final feliz dos contos de fadas. Sabia que reconstruir nossa relação levaria tempo, exigiria paciência de ambas as partes. Mas era um começo, uma possibilidade. Naquela noite, sentada na pequena varanda do meu apartamento com Jorge ao meu lado, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. De uma mulher que quase entregou sua dignidade por medo da solidão, eu havia me transformado em alguém que construiu seu próprio caminho, que tomou as rédeas do próprio destino. No que está pensando? Perguntou Jorge, notando meu silêncio contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondi, segurando sua mão enrugada entre as minhas. Há um ano, jamais imaginaria estar aqui, recomeçando aos 68 anos. Nunca é tarde para recomeçar, disse ele, com a sabedoria simples de quem já viveu o suficiente para saber que o tempo é relativo quando se trata de felicidade. Nunca é tarde para ser feliz. Assenti, sentindo uma certeza tranquila se instalar em meu peito. Minha história não era sobre abandono ou fuga. Era sobre coragem e autodeterminação. Sobre uma mulher que, quando confrontada com a escolha entre segurança na submissão ou risco na liberdade, escolheu a segunda opção. Buenos Aires não era mais um refúgio temporário, mas meu lar. Jorge não era apenas um amigo, mas uma promessa de companheirismo na maturidade. E quanto a Fábio e Beatriz? Eles seriam sempre parte da minha vida. Mas agora nos meus termos baseados em respeito mútuo, não em exploração. A lição que dei ao meu filho não foi de vingança ou abandono, mas de valor próprio. De que amar não significa se anular, de que ser mãe não significa abrir mão da própria identidade. E talvez, com o tempo, essa seria a herança mais valiosa que eu poderia deixar. O exemplo de uma mulher que, mesmo tardiamente, encontrou sua voz e sua força. A noite caiu completamente sobre Buenos Aires, e as estrelas apareceram no céu. As mesmas estrelas que brilhavam sobre o Brasil, sobre a casa onde Beatriz agora dormia, sonhando com o dia em que veria a avó novamente. Sorri para essa continuidade, para essa conexão invisível que nem fronteiras, nem mágoas, nem distância podiam romper. Eu havia feito uma escolha difícil, mas necessária. E agora, 6 meses depois, podia dizer com certeza, não me arrependia, porque finalmente havia aprendido que respeito não se exige, se conquista, e que amor verdadeiro nunca aprisiona, liberta. Olhando para trás, percebo que minha história é um testemunho de como nunca é tarde para recomeçar, para exigir respeito, para encontrar a própria voz. Eu, Marlene Ferreira, aos 68 anos, quando muitos acham que a vida está acabando, descobri que a minha estava apenas começando. Tudo começou com aquela frase que jamais esquecerei, saindo da boca do meu próprio filho. Agora que se aposentou, vou ficar com 90% da sua aposentadoria para cuidar da casa. E a risada da minha nora. Aqueles aplausos que ecoavam como facadas no meu coração. Naquele momento, percebi que não era mais vista como mãe, como avó, como ser humano. Era apenas um recurso financeiro a ser explorado. Durante toda a minha vida, coloquei os outros em primeiro lugar. Criei meu filho sozinha após meu marido partir, trabalhei em 2 empregos, economizei para dar a ele uma educação que eu nunca tive. Vendi meu apartamento para ajudá-lo a comprar a casa própria. Abri mão das minhas economias quando ele precisou. E como retribuição, recebi aquele ultimato disfarçado de cuidado. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar aquele destino. Em vez de me resignar, elaborei um plano secreto. Durante 3 meses, fingi concordar enquanto reunia recursos, guardava documentos, vendia pequenos itens de valor. Aprendi espanhol básico, consegui um passaporte sem que ninguém soubesse. Preparei-me para um salto no escuro que era, na verdade, um salto para a liberdade. Quando finalmente parti, deixando apenas um bilhete. Não serei prisioneira na minha própria velhice. Senti medo, sim, mas também uma coragem que não sabia que ainda existia em mim.
Buenos Aires me recebeu como uma segunda chance, uma oportunidade de reinvenção. Lá, redescobri minhas habilidades com artesanato, fiz novos amigos, até mesmo encontrei um companheiro que me valorizava pelo que sou, não pelo que poderia dar. O golpe mais significativo, porém, foi quando enviei aquele álbum de fotografias para meu filho. As primeiras páginas mostrando nosso passado juntos, eu sendo a mãe dedicada que sempre fui. O meio documentando todos os sacrifícios financeiros que fiz por ele ao longo dos anos. Sacrifícios que ele nunca reconheceu. E o final revelando minha nova vida, próspera e independente, provando que eu não precisava me submeter a condições humilhantes para sobreviver. Junto com o álbum, enviei um extrato mostrando que continuava depositando 10% da minha aposentadoria para minha neta, exatamente a quantia que meu filho generosamente havia me deixado quando exigiu o resto. Uma mensagem clara: é o que sempre quis dar voluntariamente. O resto é minha vida, que escolhi viver. Essa atitude não foi tomada por vingança ou ressentimento. Foi um ato de amor próprio, de autodeterminação. Foi um grito silencioso dizendo: eu tenho valor, eu mereço respeito. Eu ainda existo além do papel de mãe e avó. E sabe o que aconteceu? Meu gesto abriu os olhos do meu filho. Quando me ligou semanas depois, sua voz não carregava mais aquela arrogância, aquela certeza de que poderia dispor de mim como bem entendesse. Havia uma nova compreensão ali, um reconhecimento tardio de que eu era uma pessoa completa, com direitos, desejos e dignidade. Agora, 6 meses depois da minha partida, estou esperando a visita dele e de minha neta. Não é um final perfeito. As feridas ainda estão cicatrizando, a confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo. Mas é um começo, um recomeço, para todos nós. Minha história não é única. Sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora, talvez se reconheçam nela. Talvez você seja aquela mãe ou pai que sacrificou tudo pelos filhos e agora se sente invisível, descartável. Talvez seja aquele idoso cujas opiniões são ignoradas, cujas necessidades são minimizadas. Talvez seja aquela pessoa que, apesar da idade, ainda sente dentro de si o desejo de viver plenamente, não apenas existir. A você, digo, nunca é tarde para dizer não à exploração, ao desrespeito, à anulação de si mesmo. Nunca é tarde para exigir ser tratado com dignidade. Nunca é tarde para recomeçar. Minha jornada me ensinou que o verdadeiro amor não aprisiona, liberta. Que cuidar de alguém não significa controlá-lo. Que envelhecer não é perder valor, mas ganhar sabedoria. E principalmente, que respeito não se implora, se conquista, se exige, se merece. Não sei o que o futuro reserva para mim. Talvez um dia eu volte ao Brasil. Talvez construa minha vida definitivamente em Buenos Aires. O que sei é que pela primeira vez em muitas décadas, a decisão será verdadeiramente minha. E isso, por si só, já faz toda a diferença. Esta foi minha história, contada com a sinceridade de quem viveu cada momento, cada dor, cada vitória. Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que me ajude a compartilhá-la com mais pessoas que possam precisar ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou para acompanhar mais histórias como a minha. Histórias reais, dolorosas às vezes, mas sempre carregadas de aprendizados e superação. Deixe seu like neste vídeo, pois cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas. E principalmente, comente abaixo. Você já viveu algo parecido? O que faria no meu lugar? Sua experiência pode ajudar outros que estão passando pela mesma situação agora. Se você gostou deste conteúdo, temos muitos outros vídeos no canal que podem te emocionar, te fazer refletir, talvez até te dar coragem para fazer mudanças necessárias na sua própria vida. Explore nosso canal. Dê uma chance às outras histórias que compartilhamos aqui. Saiba que produzir estes vídeos exige muito trabalho, tempo e dedicação. Cada história é cuidadosamente pesquisada, escrita e gravada para trazer a vocês conteúdo autêntico e transformador. Se puder, considere nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos vídeos diariamente.
Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos o canal ativo e crescendo. Lembre-se, comentários são o combustível que mantém este canal vivo. Quando você comenta, não está apenas interagindo comigo, mas criando uma comunidade de apoio para todos que assistem. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisava ler hoje. Então, por favor, antes de seguir para o próximo vídeo, deixe seu comentário sobre o que achou da minha história. Conte-me sobre suas experiências, suas reflexões. Este espaço também é seu. Agradeço do fundo do coração por ter dedicado seu tempo a me ouvir. Volte sempre ao canal Vovó Lembrou, onde compartilhamos não apenas histórias, mas pedaços de vida real, com todas suas complexidades, desafios e belezas. Como diz o ditado que aprendi em Buenos Aires, nunca é tarde para ser quem pudiste haver sido. Nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. E eu acrescento, nunca é tarde para ser quem você realmente é. Até o próximo vídeo, onde mais uma história de vida espera para tocar seu coração. Obrigada por estar aqui comigo. Sua presença significa muito.